Fala galera, sejam bem-vindos em mais um episódio do Papo de Fitness Podcast, nesse quadro que é o Fitness e Saúde. Mais uma vez a gente está recebendo aqui a nutricionista Sabrina Duarte. Então, se você já quer saber um pouquinho mais de quem é a Sabrina, o que que ela faz, né, a forma que ela trabalha, a visão dela sobre a nutrição, tá aqui o arroba dela, que é o arroba nutri.sabrinadrt. Você pode seguir ela lá no Instagram. Se você está ouvindo, né, esse podcast, esse episódio aqui em algum agregador de podcast, você procura lá no Instagram, então, arroba dela. E se você está com a gente aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu like, é muito importante para que a gente continue aqui, ó, produzindo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem valor e distribua ele para centenas de milhares de pessoas. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E é óbvio que se você não é inscrito no nosso canal, você precisa se inscrever no nosso canal para não ficar de fora de nenhum conteúdo aqui. Sabrina, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Papo desse. Já é de casa. Obrigada. Eu ia falar, já estou me sentindo em casa já. Mas muito obrigada pelo convite. Estou bem animada pelo tema de hoje. É um tema que eu acho bem diferente e eu acho que vai trazer boas reflexões. Bom demais. Sabrina, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre a relação da nutrição e o estilo de vida no controle das doenças autoimunes. Polêmico. Olha só, interessante. Eu já quero colocar aqui na mesa o seguinte: eu sofro com uma doença autoimune, né? E que é a psoríase. E é muito louco isso, né? Quando a gente fala de estilo de vida, quando a gente fala de alimentação, quando eu tenho aqueles dias assim, ó, pegados no estresse, né? Que você tá tentando resolver um zilhão de coisas. É impressionante como a psoríase ela floresce na minha pele, assim, a minha testa, o meu peitoral, o meu couro cabeludo, assim, já entrega que eu tive um dia extremamente estressante. Inclusive aqui em casa, a Cá, quando chega, ela olha para mim, ela já sabe se eu tive um dia tranquilo ou não de trabalho, né? Chega a ser engraçado também. E o que mais que a gente tem aí de doenças autoimunes que a gente pode trazer aqui para essa reflexão, Sabrina? Legal. Eu acho que algumas mais presentes, assim, que eu tenho visto no consultório, é a doença de Hashimoto, né, hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença que atinge a tireoide. A gente também tem outra desordem de pele, que é o vitiligo, onde ocorre a despigmentação da pele. A gente também tem a diabetes do tipo 1, que também é uma doença que pode ter um gatilho autoimune. Nós temos a artrite reumatoide, lúpus, enfim, tem várias, a fibromialgia também. Então, tem várias doenças de ordem autoimune e que é cada vez mais comum, né? Até você falando ali, Dani, eu pensei, eu também tenho duas doenças autoimunes e não coincidentemente foi uma das nossas motivações pela escolha, né, do tema de hoje. E o que a gente tem em comum, né? Nós dois, você falou ali a questão da resolução, do estresse, do ambiente caótico que hoje a maior parte da população se encontra. E aí que eu acho que entra realmente o papel do estilo de vida e da alimentação no controle disso que está cada vez mais comum, né? Então, hoje, se você não tenha o gatilho genético para desenvolver a doença autoimune, provavelmente você conheça alguém que tem, né? Algum parente, alguém que talvez você viu também na televisão. Eu acho que agora, depois do Big Brother, aquela moça que tinha, né? O vitiligo, acho que foi bem falado, essa questão também da doença autoimune, e que é algo que é cada vez mais presente, né? Então, justamente a gente entender o papel de como a gente pode melhorar esses aspectos que, quando eu recebi os meus diagnósticos, parecia uma sentença, né? Ah, então tu vai ter aí a doença autoimune e não tem muito o que fazer, tratar, tomar medicação, fazer... no meu caso, que eu tenho vitiligo, passar pomada com corticoide e fazer uns tratamentos bem agressivos, e é isso, né? E aí você entra naquela fase de, nossa, mas não De tem mais o que aceitação, né? fazer, de Tipo assim, verdade. uau.
Não. É Uhum, complicado. Mas exatamente. olha só, para quem está se perguntando, né, o que é uma doença autoimune, a pessoa às vezes não tá, né, não tem tão presente esse termo na vida dela, mas com uma rápida pesquisa no Google, gente, só para vocês entenderem, é o seguinte: doenças autoimunes é um termo genérico utilizado para designar um grupo de doenças onde o sistema imunológico ataca o próprio corpo, né? Então é meio que uma reação aí de tudo. Uma coisa que eu sempre gostei de falar, Sabrina, para as pessoas, e na época que, né, eu estava diretamente ligado aos boxes de CrossFit e tudo mais, quando eu dava aula e tudo, eu sempre falava o seguinte, Uhum, né? O nosso corpo, ele é tão perfeito, na verdade, que ele sempre vai te dar um sinal, que ele sempre vai te entregar, né, um sintoma de que algo não está bem. Né? Então, é o que eu falo assim, as pessoas falam, nossa, eu sou intolerante à lactose, né? Sim, você é intolerante à lactose, mas mesmo antes de agravar talvez essa intolerância, de você passar muito mal, para daí você se dar conta, se você prestar atenção nos sintomas, na reação do seu corpo, cada vez que você tem um certo contato com a lactose, nesse caso, você já vai perceber que o teu corpo estava te avisando há muito tempo que aquilo não estava te fazendo bem, que aquilo estava, né, exatamente. agredindo o seu organismo de alguma forma. E aí uma pergunta para você: quando a gente fala a gente está falando de doenças autoimunes, né? A gente está falando que uma reação do nosso organismo atacando o nosso próprio organismo, mais por um hábito que a gente tem, que, por exemplo, eu estava falando do estresse, né? Pô, quando eu tenho um dia muito estresse, quando eu Uhum. me estresso demais, automaticamente meu organismo responde ativando ali a psoríase e tudo mais. Tá completamente ligado isso, né? Tá totalmente, Dani, até bem legal explicar um pouco dessa, de uma forma bem simples, né? Eu acho que a ideia aqui não é discutir bioquímica, apesar de que as doenças autoimunes têm uma complexibilidade bem grande no entendimento e como que isso acontece. Mas, por exemplo, o que que a gente tem? A pessoa para desenvolver uma doença autoimune, ela tem que ter alguns genes, né? E esses genes não necessariamente vão manifestar a doença, vai depender o quê? Do gatilho, daquilo que vai acionar a transcrição daquilo para se desenvolver essa doença, tá? Falando de uma forma bem simplista. O que a gente sabe até hoje é que um dos gatilhos mais importantes é o gatilho do intestino, que no intestino nós temos uma barreira, né, uma barreira intestinal que funciona como se fossem dedinhos, assim, né, a gente tem as microvelocidades que são a parte interna ali, que faz toda a parte absortiva do intestino. Várias ações do nosso estilo de vida, a nossa alimentação ocidental, o estresse, a poluição, os nossos maus hábitos fazem com que essa barreira, ela deixe de ser uma barreira tão íntegra. Ela comece a se tornar mais permeável. É como se fosse uma peneira e essa peneira se torna uma peneira mais velha, furadinha. Tipo, começa a passar mais coisas do que de fato deveria. E aí, um dos mecanismos estudados para a questão da doença autoimune é justamente o mimetismo molecular. O que, que é isso? Então, nós temos lá a barreirinha, né? E aí começa a passar coisas que não deveriam. E o meu sistema imunológico começa a acionar uma resposta imune em relação àquilo que não deveria estar para dentro da barreira, ok? Coincidentemente ou não, aquela molécula ela é muito parecida com a molécula de uma parte do meu corpo, a qual o corpo não deveria reagir. Então, por exemplo, na tiroide, né? Então, eu tenho problema também na tiroide. Tenho o Hashimoto e tenho o vitiligo. Então, lá na tiroide, tá lá bonitinha, e de repente o sistema imunológico começa a identificar que isso aqui é parecido com aquilo que passou lá pela barreira do intestino. E por um mimetismo molecular, o teu corpo começa a acionar também esse gatilho de desenvolver esses anticorpos contra o teu corpo mesmo. Então, esse é um dos mecanismos estudados, existem muitos outros, né? Existem várias, dependendo de cada doença, tem algumas variáveis que são mais prováveis ou não, mas dentro da alimentação, muito do que a gente atua e o que a gente vai falar daqui a pouco é através dessa questão do intestino. Então, se eu sei que a barreira do meu intestino é uma das portas de entrada e de possibilidade de irritar o meu sistema imunológico, porque dentro de um paciente com doença autoimune eu tenho que cuidar muito do meu sistema imune.
O quanto ele é íntegro, o quanto ele funciona bem, funciona defendendo o corpo daquilo que é importante e não hiperativando o sistema imune quando não for necessário. Né? Então, o foco está muito no cuidado do intestino do ponto de vista da nutrição. Então, aí a gente. Não sei se deu para entender, Dani, essa ideia do mimetismo, né? Mas eu acho Deu que sim. ficou. Inclusive, foi a primeira vez que eu entendi realmente como que o negócio acontece ali. Eu tinha já, obviamente, buscado informações variadas, assim, mas ficou bem palpável. É muito legal a explicação. E então, a gente trazendo para dentro da nutrição, né? E eu acredito que alguns alimentos, alguns ingredientes variem de doenças autoimunes para doenças autoimunes, mas se a gente pegar um geralzão, assim, o que as pessoas que sofrem com uma doença autoimune, elas deveriam evitar, por exemplo, no dia a dia? Essa questão da alimentação, a gente foca muito na questão anti-inflamatória ou inflamatória dos alimentos. Então, dito que a questão do intestino é muito importante, um dos alimentos, as classes de alimento que mais podem influenciar são realmente esses alimentos muito inflamatórios. Então, a gente vai para a linha do que a gente escuta, no geral, que não é bom para todo mundo, né? O excesso de açúcar, o excesso de bebida alcoólica, o excesso de proteína. Então, aqui no Sul, mais do que outras regiões, existe um consumo bem elevado de proteína, e o excesso de proteína para o intestino é algo que não faz muito bem para uma série de bactérias que ficam ali fermentando e se alimentando. A gente chama de proteobactérias, que adoram uma sobra de proteína no intestino. A gente também fala de gorduras saturadas, hidrogenadas, gorduras que não são tão boas. Então, os alimentos mais inflamatórios, no geral, são os alimentos que a gente deveria evitar. Que, no geral, são alimentos que não são classificados como saudáveis, e o contrário é verdadeiro. Então, se a gente busca uma alimentação que não seja inflamatória, eu busco uma alimentação anti-inflamatória, né? Eu busco uma alimentação que, no geral, eu deveria comer muitas fibras, eu deveria comer muitos alimentos naturais, para dar muito nutriente para esse intestino ficar íntegro, né? Então, essa barreira aqui, existe uma camada que a gente chama de muco, né? Fica como se fosse uma gosma nas dobrinhas do intestino, nas microvilosidades. E essas fibras, elas fazem com que essa camadinha ela seja espessa, ela seja realmente uma barreira. Na ausência de fibra, as próprias bactérias que vivem no intestino, elas se alimentam, né, desse muco, e aí a minha barreira ela se torna mais permeável, que é justamente a questão que a gente conversou agora há pouco, né? Então, alimentos naturais, integrais, bastante nutrientes, quanto mais próximo da natureza, de comida de verdade, arroz, feijão, batata, pode ser sim a presença de carboidratos, macarrão, pão, mas tudo em proporções equilibradas, né? O nosso corpo lida muito mal com excessos no geral. Então, a gente pode pensar na alimentação anti-inflamatória também com bastante chás, né? Os chás têm um poder anti-inflamatório muito legal. Chás de todas as ordens, né? Chá verde, chá preto, chá mate, chá de funcho, cúrcuma, canela, gengibre. Os temperos também têm um poder anti-inflamatório muito legal. Então, temperinhos naturais, né? De preferência, claro que eu não estou falando de caldo, que não sei se posso falar a marca, né? Mas enfim, temperos industrializados, infelizmente, não entram com essa característica anti-inflamatória. Então, os temperinhos de todas as ordens. Uma outra coisa que também é muito legal na prática do controle da doença autoimune é a prática do jejum, o jejum intermitente. Não como para o emagrecimento, exclusivamente, como é mais conhecido, mas para justamente fazer esses períodos de repouso do trato gastrointestinal. Né? Então, pensa essa barreira lá, né? Tentando se refazer, a gente tentando corrigir, desinflamar, e a pessoa comendo desordenadamente a cada 2 horas, a cada 3 horas, que não necessariamente funciona para todo mundo. Então, muitas vezes a prática do jejum de forma bem bonitinha, assertiva, né? Pode ser uma estratégia para o controle também das doenças autoimunes. Resumindo, a gente tem vários pontos de atenção e foi muito bom quando você tocou no tema proteína em excesso, né? Porque a gente ouve muito, né? Hoje em dia a internet facilita o acesso à informação,
mas as pessoas elas precisam se atentar também se essa informação faz realmente funciona para ela, né? Não adianta você só ouvir algo e sair fazendo. Por exemplo, a gente ouve muito influencers falando de dietas extremamente proteicas, né? Ah, eu estou numa fase de construção de massa magra, eu estou numa fase disso, então eu estou reduzindo o meu carboidrato ao máximo e estou investindo muito em proteína, né? E aí de manhã cedo acorda, come ovo, toma dose de whey, mingau com whey, e aí na hora do almoço é muito mais proteína, e a pessoa, então ela tem, em todas as refeições dela, ela tem uma quantidade de proteína em excesso. E às vezes a pessoa não está fazendo, ela está fazendo isso porque ela entende que ela precisa fazer isso para desenvolver massa magra, né? Porque ela quer a tão sonhada massa magra no corpo dela. Mas por outro lado, ela está criando um problema até mesmo muito pior, né? Do que ela ficar ali Uhum. brigando com a avaliação de bioimpedância dela sobre massa gorda e massa magra, mas ela pode desencadear problemas muito mais sérios, como as próprias doenças autoimunes. Tô certo ou tô errado? Sim, Dani, tanto que não é incomum, eu já escutei muito histórias, né, durante a minha vida de consultório e também conversando com outras nutricionistas, que não é incomum em preparação desenvolverem uma doença autoimune. Então, às vezes, a dieta que não necessariamente é uma dieta saudável, mas é uma dieta de performance, uma dieta restritiva, ela pode ser um gatilho para uma doença autoimune. Geralmente, o gatilho que a gente chama é algo, um evento metabólico ou emocional muito importante que acontece na vida da pessoa, né? Então, por vezes, existe essa questão que tu falou mesmo, né? Não é que todos os casos vai acontecer isso, né? Para cada pessoa é de uma forma diferente, mas, por exemplo, essa questão da proteína, né? É um nutriente valorizado demais, né? E a gente sabe que mais proteína não é mais hipertrofia. É fato que muitas pessoas comem pouca proteína ou de forma mal dividida, vamos dizer assim, fracionada ao longo do Fragmentada. dia, né? Fragmentada, exatamente. Pouco fragmentada. Come muita proteína em algumas refeições e não tanto em outras. E a gente sabe também que hoje valores ideais que se encaixa para a maioria das pessoas é de 1,8 a 2,2, 2,5 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. E isso é o suficiente, né? Então, se você atender o que o teu corpo precisa, ele vai usar a proteína e não vai ficar sobrando proteína no intestino. E aí que não seria ruim, né, teoricamente, para essa questão das proteobactérias que a gente falou. Tudo entra no equilíbrio, né, Dani? Você percebe que a gente sempre volta à questão do equilíbrio, né? Então, tudo que é Do demais, estilo de vida, né? isso De você realmente construir ali hábitos, na verdade, que te permitam ter uma qualidade de vida. A síndrome do intestino irritável é uma doença autoimune também? A síndrome do intestino irritável, na verdade, é uma síndrome, né? Ela não tem Hum, necessariamente um gatilho autoimune, mas ela tem muito esse envolvimento do psicológico e do estilo de vida como um gatilho, né? O intestino é sim inflamatório, mas existem outros mecanismos pelos quais a fisiopatologia da síndrome do intestino irritável acontece. Mas a síndrome de Crohn, se eu não me engano, a doença de Crohn não é síndrome, é uma doença reticulita ulcerativa, que tem gatilho autoimune também, sim. São doenças inflamatórias intestinais, né? Só que são diferentes da síndrome do intestino. Deixa eu até confirmar aqui a doença de Crohn. Agora me deu um. Aí, ó, quem sabe faz ao vivo, quem sabe onde buscar a informação, busca no lugar correto. E um ponto que eu quero destacar aqui nesse Exatamente. episódio para nossa audiência, Sabrina, é o ponto que mais e mais a população mundial, né, ela vem desenvolvendo alimentos mais fáceis, alimentos muito mais industrializados, né, de fácil consumo, digamos assim, mas automaticamente vem se aumentando, né, a porcentagem de pessoas com doenças autoimunes justamente
por essa alimentação ruim, né? Por essa alimentação, vamos colocar assim, uma alimentação vazia de nutrientes, né? De excessos, na verdade, sejam eles de qualquer, muita proteína, ou muito carboidrato, ou por aí vai, até mesmo muita gordura, né? Tudo que é demais faz mal. E o que Uhum. você, como profissional da saúde, né, como nutricionista, você levanta essa bandeira? O que você coloca para nossa audiência assim, tipo, meu, cuidem realmente, sabe? Façam a escolha e um equilíbrio entre alimentos enlatados, alimentos processados e alimentos naturais, digamos assim, né? Orgânicos, alimentos que você realmente, né, que não passem por tanto processo químico. O que você coloca aí para nossa audiência realmente como um ponto de atenção? Eu acho que essa questão que tu falou, Dani, vem muito de encontro com a bandeira do coma comida de verdade, né? Hoje a nossa alimentação ela está muito processada, muito. Aquilo que vem da natureza é totalmente distante do que está na nossa mesa, né? Tanto que não é incomum a gente ver crianças que se assustam a entender que o leite sai da vaquinha, né? Não é uma caixinha, não é uma coisa que foi montada em laboratório. E que a galinha que bota os ovinhos, né? Então, a gente tem cada vez mais se distanciado dessa bandeira da comida de verdade. Que justamente eu acho que é a linha que coloca tudo em equilíbrio. Porque a comida de verdade, não necessariamente a gente tem que voltar para a selva, caçar e viver como coletores e caçadores, né? A vida evoluiu, não moramos dentro de uma bolha, isso é fato. Mas que a gente possa sempre se aproximar daquilo que é natural a nós. Eu não sei se é uma frase do Hipócrates, se eu não me engano, que ele fala que quanto mais a gente adoece, é o quanto mais que a gente se afasta da natureza, né? Então, de fato, que a gente busque realmente descascar mais e desembalar menos, né? Dentro daquele contexto do nosso dia a dia, basear a nossa alimentação em comida mesmo, né? Arroz, feijão, macarrão, as batatas, as carnes, ovos, grãos, frutas, vegetais. A gente mora no Brasil, um lugar que tem tanta abundância disso, né? Eu vejo pacientes, eu atendo pacientes de fora, inclusive da Inglaterra, da Austrália, tenho pacientes dos Estados Unidos. E como a gente está bem aqui em relação à abundância de comida que a gente tem de oferta de alimentos naturais, né? Então, tem muitas regiões, e mesmo nos Estados Unidos, gente, tudo é enlatado, tudo. Assim, fruta em calda, fruta desidratada, tudo passa por um processo, assim, para você comprar as coisas in natura. Em algumas regiões é caríssimo e quando encontra, nem sempre são as coisas que são gostosas, né? Então, que a gente utilize muito desta bandeira, realmente, porque é o que mais tem se estudado. Como diz um professor meu, Gabriel de Carvalho, quanto mais os cientistas estudam, mais eles descobrem que aquilo que é natural faz bem para o corpo humano. Se pagam bilhões em pesquisas para descobrir que o brócolis ele é bom para a microbiota e é bom para as doenças metabólicas. E aí ele fala, gente, no final das contas é o que é natural, né? A gente tem que olhar para aquilo que faz parte da nossa natureza como espécie, né? Como Homo sapiens que viveu disso milênios, né? E a gente tem nós temos nos afastado muito disso, né? E isso entra também a questão, Dani, do estresse, né? Também que a gente conversou até no começo, que é um dos fatores muito importantes no controle das doenças autoimunes. Porque o estresse, ele é um gatilho inflamatório, ele é um gatilho de furar a barreirinha, né, da permeabilidade intestinal que a gente conversou. O estresse por si só, ele tem um mecanismo de acionar vários sistemas de luta e fuga no nosso corpo, mas antigamente, vamos dizer assim, nas nossas anos de coletores e caçadores, a luta e fuga eram coisas agudas que aconteciam em momentos específicos, né? Existia o acionamento do sistema do estresse, que é importante a sobrevivência do ser humano, mas não era como é hoje, crônico, né? Nós vivemos cronicamente estressados no nosso corpo, sentindo essa necessidade de luta e fuga o tempo todo, né? Então, isso também é bastante estudado e é uma das coisas que tem
se relacionado à vida moderna, a essa presença exorbitante de cada vez mais das doenças autoimunes. E nisso também eu faço um link, Dani, com a questão do sono, que também é natural a nós termos ciclos de dia e noite, de dormirmos na ausência da luz, e quando a luz, né, da Terra vem, as pessoas acordam. Então, a nossa biologia, ela funciona de uma forma cronológica. E esse afastamento também da nossa cronobiologia também traz desalinhamentos hormonais e situações inflamatórias, piora o nosso estresse, piora a nossa saciedade, né? Então, tudo isso vai se alimentando. Por isso que a gente fala de estilo de vida, né? O sono, a questão do estresse e da alimentação caminham lado a lado. Assim como a questão da atividade física, né? Que você também tem uma experiência muito boa em relação a trabalhar com isso há muito tempo. E o exercício físico é uma base, não tem, né? Nós fomos feitos para estar em movimento. E, inclusive, eu tô com uma leitura aqui, tá até aberto aqui na Semente da Vitória. Não sei se tu já ouviu falar nesse livro, Dani. É bem Não bacana, do conheço. Luna Cobra. Esse livro, até recebi uma indicação, tô bem animada para ler, que ele justamente faz essa conexão, sabe, do corpo forte, da musculatura, com relação à performance mental, à tranquilidade mental, que um corpo forte, aquela ideia do corpo sã, mente sã, corpo sã, né? Alguma coisa assim. Uhum. Então, até fica uma dica aí de quem se interessar sobre esse tema. Nuno Cobra, A Semente da Vitória. Se eu não me engano, foi escrito por o técnico de algum... Não sei se foi o Senna. Agora me fugiu o nome do cara que ele orientava. Mas que justamente aborda muito essa parte física, assim, que eu achei bem interessante. Está na minha lista de desejos. Existem, na verdade, vários estudos que comprovam, né, a importância. Por exemplo, hoje se fala muito da alta performance nos negócios, né? Então, assim, poxa, você ir lá, dar o seu máximo, e aí você se entregar para conquistar bons resultados, para você crescer, para você se desenvolver. Mas as pessoas precisam entender que toda máquina sem manutenção, ela vai fundir. Toda máquina sem manutenção, ela vai quebrar, né? Vai chegar uma hora que ela vai parar de funcionar. E o corpo humano é exatamente assim, né? Então, quanto mais você for disciplinado em relação a praticar atividade física, ninguém está dizendo que você precisa se tornar um atleta, né? Treinar ali com foco em uma competição. Não, você praticar uma atividade física, fazer com que o seu corpo, através do treinamento físico, ele faça toda a parte fisiológica, né, funcionar, os picos que tem que ter de picos, porque às vezes a galera fala assim, nossa, o meu cortisol tá muito alto. O seu cortisol está muito alto, mas em algum momento do seu ciclo hormonal, da sua fisiologia, ele precisa estar alto, né? Quer dizer, de manhã cedo, o seu cortisol tem que dar um pico para você acordar, para você, né? Tá amanhecendo, quer dizer, o cortisol serve para isso, ele não é o vilão. O vilão são os teus hábitos que desregulam esse hormônio, na verdade, né? É a mesma coisa a testosterona, né? Todo mundo lá, testosterona, testosterona. Sim, a testosterona é um baita hormônio que te ajuda para muita coisa, não só para ganhar massa magra, né? Que nem a maioria às vezes acredita que a testosterona só serve para isso. Mas na verdade são os teus hábitos que fazem você desregular a sua testosterona, fazendo às vezes ela ir para índices extremamente baixos, o que vai te prejudicar no teu raciocínio, o que vai te prejudicar no teu sono, o que vai te prejudicar na sua performance neural, né? Como eu falei do raciocínio e tudo mais, nas suas tomadas de decisão, né? Então, assim, você manter hábitos... também tem bastante estudo. Exato, você manter hábitos saudáveis te ajudam a performar diretamente no seu profissional, independente se você é uma pessoa que tem um trabalho sentado ali, que você só precisa usar a cabeça para desenvolver, por exemplo, um software, né? Uma galera de TI. Quanto mais treinado o seu corpo for, quanto mais saudável os seus hábitos forem de alimentação, de sono, de treinamento físico,
com certeza você vai performar muito mais do que a pessoa que não é. Isso já está comprovado, né? Isso, Ontem, com inclusive, a gente está certeza. gravando quinta-feira, dia 8, galera, de setembro. Ontem, dia 7, foi feriado, quarta-feira, e eu tirei o dia para montar um novo processo aqui da companhia, e eu fiquei até tarde aqui mexendo no computador e fritando a cabeça. Eu fui deitar cansado mentalmente, esgotado mentalmente, mas o meu corpo não queria desligar, né? Então, assim, e aí você começa a ter problemas de sono Uhum. nesse momento. Meu, eu dormi muito mal essa noite, né? Você acorda à noite, você quer levantar, você quer. Então, o corpo fica brigando, né? Mente e corpo ficam disputando ali. Pô, eu quero Fica, descansar, mas eu não tô. E por aí vai. Então, acho que é muito importante as pessoas exato. pararem um momento, fazerem essa inflexão, né, para que elas entendam realmente que as escolhas que elas fazem hoje estão direcionando elas para o ser humano que ela vai se tornar amanhã. E não é só Uhum. sobre o quanto tem na sua conta bancária, né? Não é só sobre a casa que você vai morar, o cargo que você vai conquistar. É sobre quanto tempo você vai durar nessa terra aqui para viver os seus sonhos, né? Quanto tempo, o quanto você vai Exato. estar bem de saúde. Hoje a gente recebeu a triste notícia do falecimento da rainha, né? Pô, 96 anos de idade. Pô, 96 anos de idade, né? Tendo É, uma vida extremamente caraca. equilibrada, né, com tudo no seu horário, com tudo acontecendo, claro, era a rainha, mas houve esse cuidado todo para que ela perpetuasse, né, que ela vivesse cada vez mais. Então, e mesmo com tendo todos os cuidados, um dia essa máquina vai falhar, né? Acontece, é o que a gente está Uhum. predestinado. Mas a gente realmente precisa olhar para isso, né? Então, quanto mais a gente selecionar os nossos alimentos, quanto mais a gente seleciona. Não é que você não vai comer, né, Sabrina? Não é que você não vai beber, não é que você não vai Não, passar uma noite acordado na festa, não é que você não vai ficar até tarde trabalhando na frente de uma tela. Mas eu acho que tem momentos para tudo, né? Existem os ciclos da é que vida, a tudo tem um começo. exceção total, e assim, Dani, o que eu falo muito para os meus pacientes, que a exceção seja uma exceção e não seja a regra, né? Como tu falou, desde que aquilo não seja a maior parte do tempo, isso não vai ser determinante, né? Então, a gente tem que pensar num estilo de vida, em algo que a gente adote, mesmo que seja gradualmente, mas que seja o todo, né? Então, eu acho que essa flexibilidade também ajuda a parte mental, o controle emocional, né? Porque tem gente que leva tão ferro a fogo também essa questão da alimentação, que também não é saudável, né? Esse Exato. Bitola, controle né? exagerado e ai, essa comida mata, essa salva, isso é bom, isso é ruim. Essa polarização não traz saúde, né? O Eu, 8 e eu o sempre digo o 80 seguinte: não A traz pessoa, isso. a pessoa, quando ela chega num estágio aonde ela viaja para um lugar que tem uma gastronomia fantástica e ela não tem coragem de se jogar, assim, de se esbaldar naquela gastronomia, é porque já tem alguma coisa errada, né? Você precisa Aham. ter o equilíbrio, você precisa viver, você precisa, né? Pô, mas é que não faz falta para mim. Legal, mas será que a tua sanidade mental ela tá em dia? Será que tá tudo equilibrado aí mesmo? Será que você não tá compensando? Ah, acho que, pô, vale reflexão aí também. Total, né? Total. Os transtornos alimentares estão cada vez mais frequentes e cada vez mais mascarados, né? Então a gente tem que ficar de olho o que é foco, o que é disciplina, o que é de fato algo que talvez fuja do que é saudável, né? Então aí o nosso papel como profissional também fazer essa identificação e muitas vezes encaminhar, né, para que a pessoa melhore essa relação emocional e também muitas vezes exige um tratamento psicológico, né? E que é importante, não é coisa de gente, né? Ai, maluca, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas tá tudo bem você entender e se conhecer um pouco mais, né? Tá tudo bem entender também quais estão sendo os gatilhos que estão levando a esse padrão de pensamentos, né? Então, todo detalhe é bem importante, a gente precisa avaliar sempre nesses casos. Com certeza, sempre. Tudo. Sempre pare, reflita e entenda quais as escolhas que você está fazendo na sua vida. E olha só, galera, para você que está aqui com a gente
nesse episódio aqui, que a gente está falando sobre as doenças imunes, né? A nutrição para as doenças imunes, os estilos de vida, as escolhas que você faz e o quanto isso reflete no seu dia a dia, né? No seu futuro, basicamente. Eu quero lembrar vocês que nós já temos outros 3 episódios desse quadro aqui, que é o Fitness e Saúde. Então a gente já teve aqui, ó, a gente já conversou com a Sabrina sobre a nutrição no CrossFit. A gente já falou sobre a importância da vitamina D na massa muscular, né? Às vezes você tá aí treinando, se alimentando bem, fazendo a dietinha bonitinho, tudo isso aí, mas você não está conseguindo alcançar os seus objetivos. Pode ser que você esteja com déficit de vitamina D, então já tem um episódio falando sobre isso, procura aqui, tá nessa lista mesmo, junto com esse episódio que você está ouvindo ou assistindo nesse momento, né? E a gente também tem um episódio muito legal que fala sobre os benefícios do suco de beterraba, do tal suco de beterraba, na performance ligada ao endurance, né, na resistência muscular e tudo mais. Então, a gente já tem vários assuntos, sem contar todos os outros episódios que a gente tem aqui no Papo de Fitness Podcast, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre um prazer estar trazendo, discutindo, trazendo visões, trazendo temas, né, informação, porque esse é o nosso objetivo, e é claro que é fundamental que você se inscreva, que você deixe o seu like, que você dê 5 estrelas aí no seu agregador de podcast, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Amazon Music, onde você estiver ouvindo esse episódio. Deixe o seu like, porque senão a gente não consegue continuar trazendo a Sabrina aqui, gente. É muito cara a hora dessa mulher, entendeu? A gente precisa o quê? Monetizar para continuar com a Sabrina aqui no quadro, né, Sabrina? É verdade, mas vamos dar um like aí, gente, né? Valorizar o trabalho que é feito aqui, toda a equipe, e realmente a gente sabe que é tão importante levar informação de qualidade e valorizar realmente, né? Eu digo que toda a cadeia de profissionais que está envolvido nesse projeto tão legal. E até se eu pudesse deixar uma mensagem final, Dani, assim, uma coisa que mudou muito a minha vida em relação ao controle das minhas doenças autoimunes, e hoje eu tenho graças a Deus, remissão nas duas. O que é remissão é o controle, né? A estabilização da doença ou a redução muito significativa dos autoanticorpos, né? Então, a minha primeira dosagem e contagem de autoanticorpos foi acima de 1.300. O último exame que eu fiz estava em 79. Então, isso é bastante importante. E uma coisa que mudou muito foi justamente fazer esse acompanhamento mais próximo. Eu fui acompanhada por mim mesma, porque eu fui o meu estudo de caso, mas busquem um profissional, né, um nutricionista funcional ou um médico que tenha conhecimento nessa área e faça exames, né, aí o profissional ele vai te orientar a fazer uma série de exames que são importantes para avaliar essa característica inflamatória, para avaliar como está o teu sistema imunológico, para avaliar essa questão intestinal e também para avaliar vitaminas importantes dentro do controle do sistema imunológico, né? E aí a gente pode pontuar a vitamina D, que até a gente já falou sobre isso, zinco, magnésio, selênio, ferro, enfim, entre várias outras vitaminas aí que a gente pode avaliar e dosar no sangue. Isso faz muita diferença e foi com certeza um dos pontos determinantes nessa virada de chave aí que eu consegui e também já consegui, graças a Deus, proporcionar a vários pacientes. E é possível, tá, gente? Eu sei que o diagnóstico às vezes assusta, a gente fica triste, fica aborrecido, mas existe o controle, né? Muitas vezes está nas suas mãos e nas suas escolhas, e é possível. Então, busque ajuda. Com certeza, é sempre possível. E olha só, se você não sabe um profissional aí da sua cidade, da sua região que pode te ajudar nisso, ó, entre em contato aqui, @nutri.sabrinadrt, manda um direct lá, agenda sua consulta online. A Sabrina, como ela falou, ela atende gente em Londres, na Austrália, ela vai te atender aí na sua cidade. Olha, e aí eu sou suspeito em falar porque eu já fui paciente da Sabrina, não sou paciente nesse momento, mas preciso voltar a ser paciente da Sabrina. A minha esposa é paciente dela também. E é uma excelente profissional, galera. Não é à toa que está aqui no Papo de Fitness Podcast também. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui nesse episódio. Mais um tema legal aí para vocês. E ó,
comenta aqui que tema que você gostaria que a gente trouxesse, informações e tudo mais para a gente se preparar e trazer aí num próximo episódio, beleza? Sabrina, obrigado, viu? Obrigada a vocês, gente, pelo convite mais uma vez e até muito breve, né? Até muito, muito breve. Com certeza, quando essas pessoas piscarem, já tem um episódio novo aqui disponível no Papo de Fitness Podcast. Um forte abraço para quem é do abraço, um forte beijo para quem é do beijo e até a próxima. Valeu, falou! Fix.